Nessa quarta unidade do nosso curso de Teoria do Crescimento, nós vamos discutir artigos, né, que usam técnicas de série de tempo para responder questões em crescimento econômico. As séries de tempo, grosso modo, são quando os dados estão indexados no tempo, né? Quer dizer, pode ser ano a ano, mês a mês, trimestre a trimestre, hora a hora, minuto a minuto. O pessoal de mercado de ações é minuto a minuto, às vezes. Então, esse tipo de dado que está indexado ao tempo é o que a gente chama de séries de tempo. A unidade começa com um artigo que tem como objetivo discutir qual tipo de modelo está mais próximo dos fatos. Aí nós pegamos 3 paradigmas que nós vimos na unidade 2, neoclássico, AK, inovação, e ele vai olhar os dados, nessa abordagem de séries de tempo, ele vai olhar os dados para saber qual desses modelos conta uma história melhor em relação aos dados. Depois, nós vamos discutir um artigo tentando discutir a relação entre investimento e crescimento. Que relaçãozinha complicada, né? Quer dizer, o investimento leva ao crescimento, ou é o contrário, é o crescimento que puxa o investimento. Nós vamos explorar um pouco a ideia de que correlação não é causalidade, muito embora a gente também, embora se use a expressão causalidade de Granger para fazer a discussão que nós estamos apresentando, a verdade é que também não é bem uma causalidade. Nós vamos discutir isso lá quando chegar nesse capítulo, mas é muito interessante essa relação entre investimento e crescimento, merece a exploração. É uma provocação o artigo, aliás, os outros 2 artigos dessa unidade, os 2 são provocações. Nessa altura do curso, vocês devem ter reparado que eu acho que provocação é importante. Eu tal qual era o Chacrinha que dizia isso, eu não vim aqui para esclarecer, eu vim para trazer dúvidas, né? Quer dizer, então tem essa pegada aqui nessa unidade, durante o curso todo. Acho que a gente vocês acompanhando aí os vídeos, a gente tem os encontros, já deu para perceber. Então é uma provocação o artigo, mas é um artigo publicado no Quarterly Journal of Economics, então é um jornal importante e tal. E finalmente nós vamos fazer outra provocação com outro artigo, dessa vez no Journal of Development Economics, também um jornal importante, não tem tanto impacto quanto o Quarterly Journal, mas é um jornal bem importante, ainda mais para esse tipo de assunto que envolve país emergente. É bem importante, que é o seguinte: que essas crises políticas, né, essas instabilidades políticas, qual é o efeito delas no crescimento? Eu sei que 11 de cada 10 pessoas que você pergunte isso, né, vai dizer, não, a instabilidade política prejudica o crescimento. É exatamente isso que os autores vão questionar, usando também, na verdade eles usam painel, mas dá para falar de séries de tempo. Na verdade, painel você pensa assim, você está botando vários países, todos com uma série de tempo para cada país e analisando tudo conjuntamente, né? Que é o que vai fazer tanto no de investimento quanto no desse. Mas nós vamos explorar mais essa questão da série de tempo. E também vamos usar esse conceito de causalidade de Granger. Então, esses são os 3 artigos dessa unidade, né? A quarta aula da unidade vai ser uma aula prática, né? A gente tem essa ideia de ter sempre as aulas práticas. Nós vamos falar um pouco de séries de tempo no R. Então, nós vamos para o R para entender. O R tem classes específicas para série de tempo, exatamente para se beneficiar dessa indexação no tempo, para trabalhar isso melhor. E nós vamos falar da causalidade de Granger, que nós vamos usar tanto aqui, nós vamos falar de raiz unitária e outras coisas importantes quando se fala de séries de tempo. Então essa é a unidade. Começamos nessa discussão de modelo neoclássico, AK e inovação, já provocando. Essa unidade é provocação em cima de provocação. Já provocando, talvez seja a unidade com mais provocações do curso. Então a gente já chega aqui na canela, depois nós vamos para essa parte de investimento, outra provocação, e finalmente nós vamos para a instabilidade política. Então, haja provocação, bem-vindos à unidade 4 do nosso curso. Começamos então com, o primeiro nunca vai, com esse artigo, Time Series Test of Endogenous Growth Models, do Charles Jones, publicado no QJE, Quarterly Journal of Economics, em 95. Né? Essa minha cara tampando aqui o slide às vezes incomoda, nem sempre, mas às vezes incomoda. Mas vocês têm os artigos, está tudo na pasta. Quem não tem o artigo, se você botar o Time Series Test of Endogenous Jones, QJE, você vai encontrar
mesmo que você esteja perdendo um pedacinho, né? O que dá para ver é suficiente, você vai encontrar esse artigo, né? Você tem acesso, aí depende um pouco de universidade, alguns desses artigos você encontra até sem restrições. Então vamos lá. Quando a gente pega o modelo de crescimento endógeno, uma característica dele é que mudanças permanentes em variáveis que são afetadas por políticas públicas levam a mudanças permanentes na taxa de crescimento. Então imagina você aquele modelo AK que nós estudamos na unidade 2, a taxa de crescimento é SA menos delta. Vocês lembram? SA menos delta. Qual seria a variável aqui de política pública? Tipicamente o S. Então você pode fazer uma política pública de incentivo à poupança. Se você aumenta a poupança, esse efeito na taxa é permanente, né? Esse S aumenta, SA menos delta aumenta, não tem muito o que discutir. Enquanto a poupança estiver mais alta, o efeito será permanente na taxa. Mas eu tenho um modelo neoclássico, isso não acontece, porque a taxa de crescimento, pelo menos no longo prazo, ela é dada pela taxa de crescimento tecnológico e costuma ser exógeno. Então, se você tiver, por exemplo, no modelo de solo um aumento da poupança, você tem um aumento do crescimento, mas ele é temporário, ele não é permanente, ele se perde, porque quando a economia voltar para o caminho de crescimento equilibrado, o estado estacionário, a gente discutiu isso lá na unidade 2, volta a ser determinado pela taxa de crescimento da produtividade. Então, essa diferença é importante. E ele vai tentar explorar exatamente isso. A proposta do artigo é usar técnicas de séries de tempo na taxa de crescimento de longo prazo como forma de testar o crescimento endógeno. Ou seja, ele quer saber, essas variáveis, essas mudanças, elas estão fazendo mudança permanente? Está tendo uma contraposição? O que está acontecendo? Então essa é a proposta do artigo que nós vamos discutir agora, que nós vamos discutir nesse vídeo de hoje. Os próximos ficam para outros vídeos. Vamos seguir aqui com um argumento dele. Variáveis como investimento, gasto do governo, investimento em capital humano e outras que potencialmente afetam a taxa de crescimento tiveram variações persistentes no pós-guerra nos países da OCDE. Não só nos países da OCDE. Também fora da OCDE você vai encontrar esse tipo de persistência. Por exemplo, capital humano tem uma transformação forte, né? Se você está pensando, por exemplo, como anos de estudo, aumenta muito, a quantidade de doutores que tem hoje é muito maior do que antigamente. Nós vamos voltar a esse assunto ainda nesse vídeo hoje. Bom, só que a taxa de crescimento desses países não mostraram crescimento persistente compatível com das variáveis que potencialmente explicam investimento. Então, você pega as variáveis que em tese explicariam investimento, capital humano, investimento, elas têm um comportamento do século XX. Aí, então, como é que isso afetou o crescimento? Aí você não encontra. E é aí que está o fio da meada deles. É a partir daí que eles vão desenvolver o artigo e o questionamento deles. Bom, é bem possível que a falta de resposta decorra do comportamento das variáveis com efeitos positivos e negativos, que podem ter se compensado. Então, por exemplo, aqui, o S aumenta, mas vamos supor que tem consumo do governo, talvez, que tem um impacto negativo. Aí vocês vão lá no texto do Barro, que nós discutimos na unidade anterior, e ver quem é quem na história, né? E com isso, um compensou o outro. É uma possibilidade, não vamos excluir essa possibilidade. Não dá para excluir. Mas tem uma outra explicação. A explicação é que essa ideia de que mudanças permanentes nas variáveis que potencialmente explicam o crescimento levam a mudanças permanentes na taxa de crescimento está errada, o que compromete esses modelos de crescimento endógeno. Então você tem duas possibilidades. Uma é, não, tudo bem, mas teve uma contraposição, por isso que não veio esse, porque o efeito não apareceu. Ou então, está errada a ideia. Simples assim. Bom, vamos lá, começar falando dos Estados Unidos. Eu acho esse pedaço aqui um dos mais interessantes. Super interessante essa discussão. Na introdução do curso, na unidade 1, eu brinquei com essa discussão. Agora estou apresentando o artigo mesmo para vocês. Entre 1880 e 1929, o PIB per capita dos Estados Unidos cresceu aproximadamente 1,81% ao ano. Entre 80 e 29. De 29 a 87, cresceu 1,75% ao ano. É muito parecido. É muito parecido. Você pegar... É muita estabilidade na taxa de crescimento dos Estados Unidos. Você pega, nesse período teve Primeira Guerra Mundial, teve Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aconteceu entre 1880 e 1987. Então você tem quedas
fortes em alguns momentos, você tem estímulos, mas quando você pega esse painel inteiro, né, 1.81, 1.75, a diferença é muito pequenininha. Claro, tem que testar tudo isso. Isso vai ser testado, eu estou só motivando aqui. Né? Suponha que um economista vivendo em 1929, o cara está em 29, tente estimar o PIB per capita dos Estados Unidos em 1987, usando uma tendência linear com esses dados que ele estimou entre 1880 e 1929. Como é que ele tem esses dados? Eu não tenho a menor ideia. Como é que ele vai estimar essa tendência? Então, ele faz lá as contas dele. Então, não é o meu problema. É imaginário, né? Quer dizer, eu estou imaginando aqui esse cara, em 29, vendo, né? A gente podia fazer que ele estava vivendo em 1930, usando os dados de 80 a 29, só para ele ver ali o meio da Grande Depressão acontecendo, o cara mal, dizer, meu Deus do céu, o mundo acabou, a economia americana já era. Mas ainda assim ele faz essa loucura. Todo mundo vai chamar ele de louco, né? Dizendo, cara, você está pegando os dados de antes da Grande Depressão, está projetando, agora o mundo é outro, a depressão e tal. Pois bem, mas ele faz esse exercício, ele faz só a projeção linear dessa tendência. Ele ia errar 5% para cima. Esse é o erro dele. 5%. O erro do PIB que ele ia ter, o PIB que ele ia projetar em relação ao que de fato aconteceu, 5%. Está aqui o gráfico. Está aqui o gráfico. A linha sólida. A linha sólida é esse exercício. Você usa só os dados de 1880 a 1929. A linha pontilhada é para a amostra inteira. É impressionante essa estabilidade do crescimento do PIB americano. Aqui você tem esse buraco gigante. Aqui é a Grande Depressão. Isso aqui é a Grande Depressão. Vista aos olhos nus. Isso aqui depois é a recuperação que ocorre no período da guerra. Então você tem esse sobe e desce aqui, mas se você olha de ponta a ponta, é uma grande estabilidade. Então se pergunta, todas as políticas que foram feitas nesse período, como é que ela afetou a taxa de crescimento? Porque a taxa de crescimento, tirando esse impacto aqui da Grande Depressão e da guerra, ela parece muito estável. Então não está tendo efeito. Por que não está tendo efeito? Efeito de longo prazo, né? De curto prazo, você vê aqui, tem um sobe e desce é outra história. Aqui então, né, um desce gigante, um sobe. Mas no longo prazo, quando eu puxo 100 anos, esse efeito some. Por quê? Aí vem as duas explicações que ele já ofereceu. Uma, porque tem variáveis diferentes, com efeitos diferentes se compensando, pode ser. Outra, porque simplesmente toda essa discussão que a gente faz sobre políticas para afetar o crescimento, nós estamos perdendo tempo, porque esses efeitos são só temporários mesmo. Quer dizer, você pode até dizer, é bom crescer um tempo, mas depois ajusta e a coisa não decola. É uma motivação bacana, eu acho muito boa a motivação desse artigo, eu gosto muito, por isso que eu estou apresentando para vocês. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar testes de tendência temporal, ele vai fazer um teste de Dick-Foley, que é um teste para saber se a série tem uma raiz unitária, ou seja, se ela é persistente, e diferenças de média para os Estados Unidos e mais 14 países. Diferente de média, ele vai pegar querendo saber se a média da taxa de crescimento é diferente em períodos diferentes. Né? Então, a tendência, ele quer ver a tendência, como é que se comporta, a DF é para ver essa persistência, para ver, uma série tem raiz unitária, ela tem essa persistência, depois vamos discutir isso com muito mais cuidado na aula prática, mas modo seguinte, você imagina uma série de tempo, xt mais 1, né, sempre no tempo, né? Então x amanhã, xt mais 1, é igual a ρ, um parâmetro, xt, x hoje, mais um choque ruído branco. Né? Só que aleatório, que você não sabe de onde vem. Se esse ρ é um número entre 0 e 1, módulo, pode ser mais ou menos, mas estritamente menor do que 1, o módulo dele, e eu der um choque, com o tempo esse choque passa. Por quê? Porque o ρ vai forçando para baixo. Então imagina que ρ é 0,5, você dá um choque, sobe. No período seguinte é 0,5 vezes esse choque. No período seguinte, 0,5 vezes 0,5, 0,5 ao quadrado vezes isso. Depois 0,5 elevado a 100, meu amigo, faz a conta aí, se tiver uma calculadora, você vai ver que dá um número ridículo, o choque sumiu. Agora, se for 1, e aí é a ideia de raiz unitária, se for 1, ele não some nunca. Por quê? Porque 1 vezes 1, 1 vezes 1, mais 1, vezes 1 de novo 1, vezes 1 de outra vez, 1 elevado a 100 é 1. Essa é a intuição para vocês entenderem. Então essa é a ideia do choque ser permanente ou não.
teste de ADF rejeita a hipótese nula de presença de raiz unitária em todos os países. Então, não tem essa permanência. Foi encontrada a mudança de média para a Austrália, Áustria, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido. Todos, com exceção da Austrália, países muito afetados pela guerra. Aqui, então, está o resumo da história. Então, esse é o teste ADF, pegando períodos entre 1900 e 1987. Então, foi rejeitada a raiz unitária para todos os países. Nós vamos discutir esse teste com cuidado na aula prática. Esse é o teste de tendência temporal e esse é o teste de diferença em médias, né? Então, e aqui um teste de tendência temporal num período mais curto. Então, esses testes todos apontam para essa estabilidade, vamos discutir tudo isso na aula prática, mas apontam para essa estabilidade da taxa de crescimento. Então, tá aqui estão os países que ele disse que encontrou diferença, né? Estrelinha quer dizer que encontrou diferença significativa. Então, exatamente a Austrália, é a Áustria, né? Pareceu Bélgica, mas é a Áustria, aqui é a Áustria. Ele disse lá, Itália, Japão, esse aqui é o Japão, né? Itália, Japão e a Inglaterra, né? São os países que tiveram esse impacto maior. Curiosamente, a Alemanha, ela tem aqui com uma estrelinha só, mas tem. Ia ser muito estranho se ela não tivesse. Então, é curioso isso, é bem curioso esse fato. Então, a tendência, ela não aparece, deixa eu ver que ela não aparece aqui. Aí tem um país aqui, o Japão, né? O Japão ele cresce bem. Então, esse é o resultado interessante. Bom, se você quiser, essa questão do efeito da guerra é importante, ela dá um efeito, aí ele faz uma comparação dos Estados Unidos e Japão para tentar enxergar melhor esse efeito da guerra. Você vê que enquanto a taxa, vou já mostrar, né, a taxa, só para fazer o registro, a taxa dos Estados Unidos parece flutuar em torno de uma média constante, a do Japão flutua em torno de uma média constante até a Segunda Guerra, dá um pulo depois da Segunda Guerra e depois mostra a tendência de queda. Está aqui a dos Estados Unidos, parece que tem uma tendência constante, você vê que no Japão tem essa ideia que está aqui, está constante também, aí vem a guerra, isso aqui é a guerra, né? Isso aqui é a Grande Depressão, a gente vê os Estados Unidos, claro, e aqui é a guerra. Aí tem essa queda brutal, né? O Japão se deu mal na guerra, aí depois ela volta para um patamar e depois começa um lento declínio. Então aqui você vê a diferença, né, do constante. Você vê que mesmo com essa variação toda aqui, mas está rodando em torno mais ou menos desse lugar. Bom, então essa análise que ele faz, ele diz o seguinte: os resultados dessa sessão, essa análise que ele fez, onde ele mostra que não apareceu a tendência na taxa de crescimento, né, no nível claro que aparece, mas na taxa não aparece, não tem raiz unitária com exceções de países mais afetados pela guerra, salvo o caso da Austrália, não tem uma diferença na taxa nos períodos que ele divide. Então ele fala que o resultado dessa sessão coloca em dúvida a previsão implícita de muitos modelos de crescimento endógeno de que as taxas de crescimento deveriam exibir grandes aumentos permanentes por conta dessas políticas que estão acontecendo. Usando dados de séries temporais para os Estados Unidos em um horizonte muito longo, os testes revelam que a taxa de crescimento do PIB per capita é bem caracterizada como um processo com pouca persistência e uma média constante. Então, essa é a provocação dele. Caso você pegar o Brasil aqui, vocês lembrarem do exercício que eu fiz lá na abertura do curso, a história é outra, né? O Brasil não tem isso, não. O Brasil claramente tem momentos distintos, né? Se você fizer uma taxa de média de crescimento antes de 1980 e mesmo pega depois, você dificilmente vai concluir que é a mesma coisa, né? Então, a ausência de tendência na taxa de crescimento dos Estados Unidos e de vários países da OCDE cria uma restrição testável aos modelos de crescimento endógeno. Então, ele cria um teste, um jeito de testar os modelos. Se o modelo de crescimento endógeno propõe que movimentos permanentes em uma variável x têm efeito permanente na taxa de crescimento, então x não pode ter movimentos persistentes, ou alguma outra variável, conjunto de variáveis, deve ter um efeito persistente no crescimento que compense o efeito da variável x. Esse efeito deve estar descrito no modelo testado. Então, você faz seu modelo, isso tem que aparecer. Pegando aquela versão bem simples do começo do curso, lá do capítulo 2, da unidade 2, desculpa.
taxa de crescimento do modelo AK é SA menos delta. Então, se você percebe que num país S aumentou, a taxa de investimento barra poupança, porque na economia fechada, tudo igual. Se você percebe que essa taxa aumentou, então teve um movimento persistente em S, e a taxa de crescimento não aumentou, só tem um jeito de você salvar o modelo, é dizendo que a depreciação também aumentou. O delta também aumentou. Se delta tiver aumentado em proporção, na proporção correta com S, aí a taxa fica constante, que S está subindo, delta está caindo. Mas, se não tiver, se você mostrar que delta não teve isso, e o A também, mas é porque o A o delta é mais interpretável. A única conclusão, ou você mostra que delta, ou seu modelo está errado. Isso quer dizer que todos os modelos AK estão errados? Não, apenas esse que é do SA menos delta. Se você tiver um SA menos delta, menos alguma outra variável que você botou do seu modelo, aí vamos olhar se essa outra variável compensa o S. Então, pegaram a ideia? Ou bem, quer dizer, não tem o movimento permanente na taxa de crescimento. Isso não tem. Então, ou bem, a variável que você propunha explicar o crescimento também não tem, e aí tudo bem, o S está estável, a taxa de crescimento está estável, está todo mundo feliz, ou tem uma outra variável, mas não pode tirar do chapéu. Não pode ser... Não, pera lá, vou achar uma variável. Aí você bota um monte de... tá aqui, achei uma decrescente. Não, você tem que ter no seu modelo, o modelo que você propôs, tem que ter essa variável integrada lá nele. E aí você está testando esse modelo. Essa é a ideia que o Johnny está trazendo. Bom, então ele vai começar testando o modelo AK, o nosso velho modelo AK. Lembre que nesse modelo a taxa de crescimento depende da taxa de poupança, que por conta das hipóteses usadas na construção do modelo é igual à taxa de investimento. Por exemplo, no modelo AK que vimos na unidade 2, a taxa de crescimento era dada por sigma A menos delta. Eu estou falando S o tempo todo, às vezes usa S, às vezes usa sigma. Eu achei que tivesse usado S, mas usei sigma. Mas não importa, é a taxa de poupança barra investimento, porque taxa de poupança e investimento aqui é a mesma coisa, pelas hipóteses do modelo. Então, se eu tiver um aumento permanente em sigma, tem que ter um aumento permanente da taxa de crescimento, salvo uma queda em A ou aumento em delta, né? Eu foquei mais no delta. Então, o que eu estou dizendo é isso. Está olhando esse cara aqui, espero que ele esteja amarelinho. Se sigma tem um aumento permanente, ou G tem um aumento permanente, ou alguma dessas duas outras variáveis tem que compensar esse aumento em sigma. Ele já mostrou que G não tem um aumento permanente. Então, ou tem um aqui, ou esse modelo não é bom. Eu posso criar outro modelo? Pode. Aí você bota suas variáveis e a gente volta para fazer o teste. Bom, no texto, o autor apresenta uma versão mais sofisticada do modelo, mas que também gera uma relação desse tipo entre taxa de crescimento e taxa de investimento. É mais sofisticada, se vocês quiserem pegar, deem uma olhada, mas para o que importa para a gente, o que nós aprendemos lá na unidade 2 está de bom tamanho. Agora ele vai mostrar a taxa de investimento. A taxa de investimento é como proporção do PIB, né? A taxa de investimento é proporção do PIB, é investimento sobre PIB em vários países. Ele está fazendo investimento total e esse Producer Durables investimento, que é basicamente o que a gente chama aqui de máquinas e equipamentos, né? Quer dizer, você tira as estruturas. Crescimento forte na França, né? Ela sai de 18,4 e vai até 23,4, chegando a 29 aqui, né? Então, nesses 24 anos, né? 50, 70, 74, mais de 20 anos, você está com uma subida de 18 para 29. Na Alemanha tem um crescimento também, isso é menos impressionante, mas tem um crescimento, depois volta a descer. No Japão tem um crescimento também muito forte. Na Inglaterra cresce, não é tão impressionante, mas cresce. Nos Estados Unidos fica mais ou menos estável, embora dê uma crescida. Se eu pegar só essa de máquinas e equipamentos, que a maioria das pessoas diz que é a mais importante, aí tem um crescimento forte na França, né, quase dobra. Tem crescimento forte na Alemanha. No Japão, então, nem se fala, mais que dobra. No Reino Unido e nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos tem. Então, tem esse movimento na taxa de investimento. Então, ele vai dizer o seguinte, aqui eu estou voltando aos autores, né? Claro, estou traduzindo. O problema com os modelos AK é facilmente resumido voltando à tabela 3, que é essa nossa tabela aqui. As taxas de investimento aumentaram substancialmente na era pós-guerra. As taxas de investimento total aumentaram vários pontos percentuais em vários países.
Ainda mais impressionante foi o aumento das taxas de investimento em máquinas e equipamentos, né, que eu estava falando, aqui eu estou traduzindo esse Producer Durables Investment, em cerca de 3 pontos percentuais, de pouco mais de 4% do PIB para mais de 7% do PIB na França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. No Japão, o aumento é ainda maior, 3,5% do PIB para mais de 9%. Apesar desses grandes movimentos nas taxas de investimento, as taxas de crescimento caíram, se é que houve alterações no pós-guerra. Então, meu amigo, como que fica essa história? Tá certo? A taxa de depreciação não tem nenhuma tendência. Então, ele começa a botar em dúvida. Para fazer o teste empírico que ele propôs, o autor utiliza a taxa de investimento, os dois conceitos de investimento, e argumenta que a segunda é mais adequada para testar modelo de crescimento, exatamente por conta dessa questão das estruturas, né? Apenas em 4 países, teste de ADF rejeita a hipótese nula de raiz unitária na taxa de investimentos em máquinas e equipamentos. Nos 4, a tendência linear é positiva e significativa. Então, agora está aqui, quando a gente faz o teste na taxa de investimento, tanto na total quanto de máquinas e equipamentos, o que você vê é que apenas em 4 países rejeita a tendência, a existência raiz unitária, e a tendência de tempo ela aparece em vários países. Aqui, então, em praticamente todos tem uma tendência de tempo, né? Então, em 4 países a ADF rejeita a hipótese nula de raiz unitária. Aqui os 4 países, aqui Áustria, Alemanha, Japão, não, Itália, desculpa, Japão não, Itália e Suécia. Em praticamente todos os países, com exceção da Austrália, eu acho, em vários países você tem a presença de uma tendência na taxa de investimento, pelo menos na taxa de investimento dessa daqui, que é a mais, que geralmente se aponta colocada. Mas se botar aqui também aparece em vários países. Bom, então já começou a fazer água a história, né? Aí ele vai fazer a seguinte pergunta: qual o tempo em que uma mudança permanente no investimento afeta o crescimento? Quer dizer, já que não tem um efeito permanente, mas, por exemplo, por quanto tempo? Né? Você tem uma mudança permanente no investimento, isso vai afetar o crescimento por quanto tempo? Então, ele vai estimar a seguinte equação, onde esse AL e esse CL são estruturas de lag. Então, ele está fazendo a taxa de crescimento como função de uma constante do tempo da própria taxa de crescimento no passado, defasada, quanto para trás? Aí depende desse AL, pode ser T menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e depende também da variação da taxa de investimento, também olhando para trás. Essa notação aqui quer dizer isso, vai para trás por vários lags. O ponto principal dos resultados do OLS é que o impacto positivo sobre o crescimento de um aumento permanente de 1 ponto percentual na taxa de investimento é insignificante após cerca de 6 anos. Então, se você tem um aumento permanente de 1% na taxa de crescimento, tem um impacto inicial, está com uma cara de modelo neoclássico, tem um impacto inicial e depois de 6 anos ele some. Se você está pensando em termos de modelo neoclássico, é o tempo da economia fazer a dinâmica de transição. Impacto no crescimento, não esqueçam disso, a gente não está fazendo impacto no produto, e sim no crescimento. Além disso, as bandas de erro padrão convergem rapidamente à medida que o horizonte se alonga, de modo que podemos dizer com segurança que os efeitos positivos sobre o crescimento desaparecem após cerca de 6 anos. Então, está aqui a estimativa do modelo, está aqui a estimativa do modelo, está aqui a resposta acumulada e a resposta dinâmica, e está aqui o que está acontecendo. Isso é bem pequenininho, depois de 6 anos, para os dois casos de investimento. Tem um gráficozinho, o gráfico a gente enxerga melhor o que está acontecendo. Então, você dá um impacto no investimento, você tem um impacto inicial na taxa de crescimento, cai forte, depois dá uma respirada, depois de mais ou menos 6 anos, praticamente some, né? Aqui o intervalo de confiança, o pontilhado está dando os intervalos de confiança, basicamente fica tudo em zero. Quando você faz para a taxa de investimento pegando os equipamentos, as máquinas e tal, o efeito é parecido, você tem uma dinâmicazinha um pouco diferente, mas também desaparece muito rápido. Então esse resultado é um resultado forte, né? Ele está dizendo o seguinte: o impacto do aumento na taxa de investimento é transitório. A tabela também mostra o efeito cumulativo, né? O efeito cumulativo é o que está aqui, que é a resposta acumulada.
sobre a produção per capita de um aumento de 1 ponto percentual na taxa de investimento. Então, como ele é acumulativo, né, então está acumulando crescimento, aí você vai pegar a produção per capita. Para que o investimento total, o efeito de longo prazo, que ocorre quase inteiramente após 6 anos, é aumentar a produção per capita em cerca de 1,06%. Para o investimento em máquinas de equipamento, 1,19%. Então, está aqui, né? Você vê que depois de 6 anos já está em 1,09, quer dizer, quase todo o efeito se deu até aqui, né? Depois até diminui, para ser sincero. Mas em 20, o efeito final é de 1,06%, se você aumentou permanentemente. E esse no produto já, né? Porque está acumulando, você vai somando o crescimento, vai dando o produto. Os resultados da série temporais nesse artigo sugerem que os aumentos permanentes no investimento em máquinas e equipamentos têm efeitos na taxa de crescimento nos países da OCDE, países ricos, apenas para horizonte de curto a médio prazo. Então, é o que está dizendo aqui a análise que ele fez, né? Ele fez análise de dados e está jogando o resultado. Aí eu pego lá, né? Não apenas parece que um aumento permanente na taxa de investimento tem apenas um efeito transitório sobre a taxa de crescimento, mas também parece que o horizonte ao longo do qual esse efeito ocorre é suficientemente curto para tornar as previsões dos modelos AK enganosas. E, por favor, como eu deixei claro no começo do vídeo, aqui a gente está provocando. Isso aqui é provocação, o nome disso. Quero que vocês reflitam, pensem. Se você procurar literatura, você vai encontrar outro tipo de argumento. Eu não vou fazer um curso aqui para esgotar a literatura. Então eu não estou dizendo, joguem fora o modelo AK. Eu não disse isso quando apresentei o modelo, eu não estou dizendo agora. Estou só provocando vocês, principalmente nessa questão do investimento, porque há um certo fetiche do investimento. Aqui no Brasil isso é um problema que me incomoda. Você está sempre assim, tem que aumentar o investimento, tem que aumentar o investimento. Calma, vamos questionar isso. Primeiro vamos questionar esse efeito. Talvez seja mais modesto do que parece, numa elevação permanente. Então, aumentei o investimento por 1 ano e parei. Não. Se você conseguir permanente, o impacto sobre o crescimento vai ser de mais ou menos 6 anos, o impacto acumulado 1,06%. Depois de 20 anos. Tem que olhar a tabela lá, mas eu acho que é isso. Então é esse, amigo. É esse. E agora eu não entrei em outro mérito, que o autor não entra, mas que você pega. Por exemplo, tem um artigo importante do Klenow e do Richet, também no Quarterly Journal, o nome, é um jornal bem importante, como eu disse, onde eles vão falar o problema do investimento ruim, né, da má alocação de capital. E aí a coisa é desastrosa, porque ele pode derrubar a produtividade. Então você pensa um modelo de solo, um modelo neoclássico, se você olha isso com essa lente, é desastroso, porque você faz o investimento, o impacto dele 6 anos, mas se ele prejudicar a produtividade, quer dizer, se você fizer investimentos realmente muito ruins, que comprometam a produtividade, você vai ter um impacto negativo gigante lá na frente, porque a produtividade vai crescer menos. Então, essa é uma discussão muito relevante para o Brasil. Na minha, essa aqui é a minha avaliação, não é só minha, mas botei minha aqui no sentido de que tem gente que pensa ao contrário, e o debate está aí, está de pé, não acabou. Mas essa é a avaliação que eu e outros fazemos para explicar a crise no Brasil no meados da década passada. Foi o resultado de uma série de investimentos ruins. Você fez um monte de investimento ruim, no primeiro momento aqueles investimentos por si puxam a economia, depois eles desabam. Então você pega, por exemplo, a Comperj, lá no Rio de Janeiro, você Abreu Lima, altamente questionável, lá em Recife, né, uma refinaria, e já tem uma refinaria no Ceará que nem sequer ficou pronta, não passou da fase de projeto, mas só em anunciar o projeto teve gente que foi lá investir e tal. Isso, eu conheço o Ceará, eu sou do Ceará, por exemplo, eu falo sempre, imagina um cara que foi estudar na universidades que abriram cursos pensando que ia trabalhar na refinaria, a refinaria não saiu. Isso é investimento de capital humano, cara. Você está complicando as coisas, porque não é que ele vai para outra refinaria, não tem tanta refinaria para ele ir, talvez ele tenha perdido aqueles anos, o que é triste. Também má alocação também acontece em capital humano, né? Embora a gente fale mais de capital fixo. Então, essa discussão tem que ser feita. Né? Então, a provocação é nesse sentido, é que nem o próximo artigo também vai provocar essa relação nesse sentido para a gente refletir as coisas. Mais importante do que investir, talvez seja investir bem. Aí a história pode ser outra, que um bom investimento pode ter o efeito de aumentar a produtividade. Então aí
aí pode ser outra história. Mas aí é outro tipo de abordagem, eu vou ter que abrir mais os setores da economia, pegar uma coisa mais micro. Essa visão macro que tem aqui, que ele mostra isso. Tem fôlego curto, pelo menos na OCDE. Então, ele, no teste dele, na visão dele, o modelo AK não deu conta de explicar o que está acontecendo. Aí ele passa para outra leva de modelo, que são os modelos de pesquisa, aqueles de inovação, que também nós estudamos. A revisão teórica ela tenta ver as grandes classes de modelo, que é exatamente para a gente fazer essa discussão sem ficar perdido, né? Então, se você pegar lá aqueles modelos, nós fizemos lá, ele bota a taxa de crescimento como delta S estrela S, onde S estrela é a fração da força de trabalho dedicada à pesquisa. Lá no nosso a gente botou recursos à pesquisa, mas se eu bem me lembro eu comentei, né, o artigo original do Paul Romer, ele faz a fração de mão de obra, mas a ideia é o esforço de pesquisa, né? L é a força de trabalho, é aquele efeito de escala que a gente sempre fala, e delta é um parâmetro de eficiência no nosso, se eu não me engano, era lambda. Então é lambda esforço de pesquisa. Bom, o efeito escala, quanto maior L, maior G, não é compatível com o comportamento de crescimento, que, ao contrário da força de trabalho, não apresenta tendência de crescimento. A força de trabalho cresce no tempo, o G não, isso aí já cria um problema. Um problema que, se você pegar lá o livro da Guion, ele encara o problema, a Guion é um grande defensor desses modelos, tenta resolver. Os outros também, como eu disse, o debate continua. Nenhum artigo encerra um debate. Não acreditem nisso. Aliás, o objetivo de toda a segunda parte da terceira sessão é deixar isso claro para vocês. Não encerra esse debate com regressão. Ponto. Não encerra debate. Porque tem um monte de questionamento, que variáveis que você botou, que variáveis que você deixou de botar. Então você não encerra o debate. A regressão, ela alimenta o debate. Alimenta de um jeito saudável, mas alimenta. Não tem checkmate aqui. Não tem checkmate. Infelizmente, seria ótimo se tivesse. Talvez a gente conseguisse entender a natureza do crescimento. Volta lá para o começo do curso, que tem aquela citação do Lucas falando quão maravilhoso seria se a gente conseguisse descobrir o mecanismo que leva a enriquecer uma sociedade. Talvez isso fosse mais importante do que a cura de algumas doenças, entendeu? Porque muita gente morre por conta de pobreza. Então, mas infelizmente não é tão simples quanto fazer uma regressão. Se fosse. Mas o debate continua e a gente vai estudando, descartando uma coisa ou outra, quem sabe aí vai formando um quadro melhor. Então, não estou encerrando, não estou dizendo, esse paper encerra o debate. Não, estou só dizendo que ele faz uma provocação legal. Então, ainda fica mais complicado quando levamos em conta que o número de cientistas e engenheiros cresceu ainda mais que a força de trabalho da maior parte dos países analisados. Isso é verdade no Brasil também. Pega nos anos 70, o avô de vocês, talvez, quantos tinham mestrado com 30 anos, nos anos 70? Quase ninguém. Muito pouca gente comparado ao que tem hoje. Doutorado, então, nem se fala. Nem se fala. Então, você cresce muito essa mão de obra altamente especializada e cientistas, engenheiros e tal, que podem ir para a pesquisa. Isso vale também nessas áreas. O que está mostrando aqui para vocês é o gráfico em alguns países, a França aqui, Alemanha, Japão e Estados Unidos, e são os cientistas e engenheiros engajados em pesquisa e desenvolvimento, em milhares. É um crescimento impressionante, né? De 40 para 100 e pouco, mais que dobrando, né? Mais que dobrando. É um crescimento bem impressionante, bem impressionante. Esse crescimento esperava-se que, se o modelo de pesquisa e desenvolvimento, o modelo sugere que isso devia trazer um grande crescimento. Então, desde 1950, por exemplo, o número de cientistas e engenheiros envolvidos em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos cresceu de menos de 200 mil para quase 1 milhão, um aumento de mais de 5 vezes. É ruim ver lá no gráfico, por isso que eu botei aqui um pouquinho de malandragem, né? Para o Japão, o crescimento foi ainda mais impressionante, de cerca de 120 mil em 1965 para 400 mil em 87. Um aumento de mais de 300%. Em pouco mais de 2 décadas, né? Em pouco mais de 2 décadas. Se, em vez disso, os recursos dedicados a P&D foram medidos como despesas reais de P&D, como nós fizemos lá, a figura parece muito semelhante. Então, o esforço de P&D cresce muito. A equação de P&D central dos modelos de inovação viola o teste da série temporal proposto anteriormente.
O crescimento da PTF exibe pouco ou nenhum aumento persistente e ainda tem uma tendência negativa para alguns países. O Brasil é um desses casos, né? Enquanto a medida de trabalho dedicada a P&D exibem forte crescimento exponencial. Então, você tem um modelo que diz que o esforço em P&D é o determinante de crescimento. Tá bom? Ótimo. Modelo teórico, só nós discutimos o modelo. Modelo bom. Aí você, então, vamos ver o esforço de P&D. Você pode medir o esforço de P&D com trabalho, quantos trabalhadores estão lá, ou você pode medir com recurso, quanto de dinheiro está se colocando. Nos dois cresceu um bocado. Cadê o crescimento da produtividade? Não aparece. Cadê o crescimento do produto? Está estável. Aí vimos isso. Ele começa o artigo mostrando isso. Então, é um baita constrangimento. Claro, matou o modelo? Não. Modelos não morrem assim. Se fosse fácil matar modelo, a gente não brigava tanto em economia, não é? Mas, pegadinha para você. Sai dessa, bichão. Então, aqui está as taxas de crescimento da produtividade. Daqui você vê que bastante estáveis, até com queda. Esse aqui é o Japão. Entendeu? Você vê até quedas em algum lugar. Então, se esse cara puxa esse, tem alguma coisa errada nessa história. Se esse cara aqui, se eu digo que esse cara puxa esse, tem alguma coisa muito errada, porque esse aqui subiu, mas esse aqui não subiu. Esse aqui não subiu. Então tem algo de muito estranho acontecendo, e é isso que ele está apontando no artigo dele. Então ele fez um artigo provocativo, onde ele argumenta que os modelos de crescimento endógeno, seja AK, seja os modelos de o AK tradicional, né, com base no Sigma, seja o modelo de inovação, eles têm uma lacuna importante, porque as variáveis que eles dizem que explicam o crescimento mostram um crescimento permanente, e a gente não vê esse crescimento permanente na taxa de crescimento. Então, essa é a pegada do artigo. Vamos ver como é que ele conclui esse artigo dele. Então, ele fala o seguinte: esse artigo usa a falta de aumentos grandes e persistentes na taxa de crescimento para propor um método geral para testar modelos de crescimento endógeno. Então, é o que ele coloca. Se caracterizarmos a teoria do crescimento endógeno pela previsão de que mudanças permanentes nas variáveis, aqui foi um typo meu, de política, levam a mudanças permanentes no crescimento, então essa falta de mudança persistente nas taxas de crescimento impõe uma forte restrição a esses modelos ou às variáveis. Desculpe os pontos de interrogações, porque às vezes eu passo de um software para o outro e aí dá esses problemas, né? Eu tiro o texto do artigo original, essa parte de conclusão eu faço questão de traduzir. E aí, nessa de traduz de cá, traduz de lá, porque aí eu traduzo, depois eu ajeito o texto, porque essas traduções às vezes ficam horríveis, mas também eu sou bem preguiçoso, e aí faço, e aí fica esses pontos de interrogações. Geralmente eu apago, mas aqui eu bobeei. Então vamos lá. Uma forte restrição a esses modelos. Ou as variáveis que têm efeito permanente sobre o crescimento exibem pouca mudança persistente, ou um tanto milagrosamente os movimentos dessas variáveis foram compensados por outras variáveis. Este teste fornece evidências contra ambas as classes de modelos na literatura de crescimento endógeno. Vê bem a expressão que ele usou. Ele não disse que esse teste enterra, refuta, né? Refutei você. Guarda isso para a internet. Guarda isso para a internet. Refutei tua teoria e tal. Ele diz que fornece evidências contra as classes de modelo. Essa é a maneira adequada de falar essas coisas. Eu te estou dando uma evidência contra, te vira agora para resolver, né? Batata quente, quem pega. Então, esse teste fornece evidências contra ambas as classes de modelos na literatura de crescimento endógeno. Os modelos AK e os modelos baseados em P e D. Com relação aos modelos AK, as estimativas empíricas sugerem que um aumento permanente na taxa de crescimento, longe de elevar... as estimativas empíricas sugerem que um aumento permanente na taxa de investimento, longe de elevar as taxas de crescimento para sempre, como se esperaria daquele modelo, afeta o crescimento por no máximo 8 a 10 anos. Lá ele diz 6, aqui na conclusão ele já quebrou um pouco o galho, mas a gente viu que 6 anos o negócio está sumindo mesmo. Com relação aos modelos baseados em pesquisa e desenvolvimento, as evidências contra os modelos são ainda mais convincentes. Esses modelos prevêem que a taxa de crescimento deve ser proporcionais ao nível de P&D, o que é claramente falseado pelo tremendo aumento de P&D nos últimos
há 40 anos. Então, está dada a evidência contrária. Se você tem um modelo que diz que uma determinada variável causa efeitos permanentes no crescimento, eu esperaria que o aumento dessa variável teria esse efeito, o aumento permanente dessa variável teria esse efeito permanente na taxa de crescimento, o que não acontece quando pega os países que ele estudou, todos os países avançados da OCDE. Para fazer esse tipo de teste em país emergente é bem mais complicado, porque a dinâmica é toda confusa, né? A gente faz uma confusão do tamanho do mundo, como também nós vimos lá naquela parte das colinas, né? Das montanhas, das colinas. Então, é mais difícil, mas aqui ficou arrumadinho. Bom, Jones, JPE 95, né? É outro artigo dele, dessa vez no Journal of Political Economy, também é um artigo, é uma revista top. Eu estou registrando as revistas importantes porque eu confesso para vocês que eu fiquei com uma certa inveja do pessoal da área de saúde, que sempre cobra isso, né? Você vê que na discussão aí de saúde, sempre cobram. Foi publicado em que revista? Não basta ser publicado, né? Em que revista? Então, eu só pegando aí a provocação, eu estou ressaltando muito, né? Quarterly Journal, JPE, aí tem Econométrica. Eu acho que Quarterly Journal, JPE, Econométrica, American Economic Review, certamente aí as grandes revistas da nossa área. Posso ter esquecido alguma agora, peço perdão. A quem tenha publicado lá, ou se incomode com os que eu estou dizendo. Porque também não é para incomodar, é só minha memória. Mas então o Jones, no JPE em 95, sugere que essa rejeição dos efeitos de escala é potencialmente muito séria. E uma extensão de Homer 90, Homer 90 é o artigo que meio que é seminal para essa parte de inovação, que mantém os microfundamentos do modelo baseado em P&D. O processo de eliminação dos efeitos de escala parece eliminar a marca registrada da literatura do crescimento endógeno. Então, ele tenta fazer isso, ele argumenta lá, se você corrige, na base complica. No modelo estendido, a taxa de crescimento de longo prazo é invariável em relação às políticas governamentais convencionais. No entanto, lembre-se da evidência na figura 1, que é aquela que eu disse que adoro, né? A figura 1 é aquela do PIB dos Estados Unidos. Essa daqui é a figura 1. A evidência dela é absurda da estabilidade do crescimento. É um crescimento... Eu passei demais agora. No modelo estendido, a taxa de crescimento é invariável. No entanto, lembre-se da evidência da figura 1. Nada na experiência dos Estados Unidos durante o século passado parece ter tido um efeito permanente sobre o crescimento. Nada. A taxa é estável. Tudo que aconteceu nos Estados Unidos teve efeito temporário. A Grande Depressão teve efeito temporário. A recuperação da Grande Depressão jogou para cima. Mas o efeito permanente não apareceu. Em nada. Em nada. Esse é um baita de um resultado. No sentido de que é um belo desafio para quem pensa crescimento econômico. Nada na experiência dos Estados Unidos durante o século passado parece ter tido um efeito permanente sobre o crescimento. À luz dessas evidências, os resultados da invariância podem ser exatamente o que os dados exigem. Ou seja, se o teu modelo não consegue gerar efeitos permanentes de variáveis afetadas por políticas econômicas sobre o crescimento, talvez seja aí que o seu modelo é um bom modelo. Você, eu quero fazer um modelo para... A pessoa quer fazer um modelo para explicar que o aumento... Pega qualquer coisa. Do investimento. O aumento dos gastos com pesquisa e desenvolvimento. O aumento com os gastos de defesa. Tem um efeito permanente no crescimento. Eu digo, tá bom, a gente faz o modelo. O modelo teórico a gente faz. Mas você vai ter um pepino na mão. Porque você olhando para a experiência americana, que é uma referência importante, você não vai conseguir encontrar, ou você vai dizer que essa variável não teve efeito, não teve mudança permanente, ou que foi compensada por outra, te vira para achar que outra é essa, ou então seu modelo tem problema, porque o dado não mostra essas alterações, mostra essa grande estabilidade. Então é isso, esse foi o nosso primeiro texto dessa unidade 4. No próximo vídeo nós vamos discutir com foco a questão do investimento. Vamos falar mais sobre investimento e vamos apresentar a ideia de teste de causalidade de Granger, que na verdade é mais um teste de precedência temporal. Até lá, paro por aqui. Obrigado pela atenção de vocês.